Olha, não pode passar batido ainda no programa a cerimônia de homenagem póstuma a Charlie Kirk nos Estados Unidos, o ativista de direito que foi assassinado. Mais de 100 mil pessoas lotaram o estádio de Glendale, no Arizona. No evento, a mulher dele, a Érica, ela disse que perdoa o assassino porque era isso que Jesus Cristo também faria. A atmosfera do evento foi de muita emoção, espiritualidade. O presidente Trump anunciou a concessão da Medalha da Liberdade, a mais alta medalha civil americana, e foi um momento assim, né, quem acompanhou, ou quem não acompanhou pode olhar, houve muita música, muito louvor, muita oração, foi num ambiente assim que não parecia, digamos, uma despedida de sofrimento, mas foi uma celebração de uma vida, né? Uma vida tragicamente colhida aos 31 anos de idade, mas foi uma celebração, como a gente pode ver, uma pessoa jovem, que viveu 3 décadas apenas, pode deixar um legado tão duradouro, né? Impressionante o legado do Charlie Kirk. É muito forte a comparação com a resposta à morte do Charlie Kirk com a resposta à morte do George Floyd. Aconteceu muito essa comparação, porque são movimentos, são espectros políticos diferentes. Um mais à esquerda, outro mais à direita. Qual que é a mensagem que passa? O Charlie Kirk trouxe sempre uma mensagem de paz, de amor ao próximo, uma mensagem cristã. E quando ele morre, ele já tinha dado uma entrevista falando que quando ele morresse, ele queria ser lembrado pela sua coragem e pela sua fé. Quando as pessoas ouvem isso, elas são automaticamente instigadas a terem mais fé também, a buscarem mais também. Não a se revoltarem, a quebrarem tudo, colocarem fogo nas coisas, quererem matar o assassino dele. Não, as pessoas foram lá buscar esse tempo de convívio, de oração, de adoração, de fato buscar Deus. Tem diversos pastores nos Estados Unidos falando que as igrejas estão estourando de receber gente depois da morte do Charlie. Gente publicando vídeo falando que nunca tinha lido a Bíblia antes, mas depois da morte do Charlie passou a ler mais, a orar mais, a ouvir aqueles que falavam de Deus para ela. Ou seja, é muito impactante o legado que ele deixou. Se eles queriam matar a mensagem do Charlie, eles fizeram o oposto. Só aumentaram e multiplicaram ela cada vez mais. Nós fizemos nesse final de semana um tributo ao Charlie, um minuto de silêncio pela sua morte, oramos pela sua família, e eu me comprometi, assim como já tenho me comprometido várias vezes, a fazer o que ele mais amava fazer, que é debater e retomar as universidades. Essa, para mim, já se tornou um propósito de vida, fazer o que ele fazia lá nos Estados Unidos, aqui também, assim como não tenho dúvida que várias pessoas vão pegar essa bandeira pelo mundo todo e levar esse legado dele adiante também. Quando o Gui fala do George Floyd e do Charlie Kirk, ele fala disso porque quando faleceu o George Floyd houve uma série de tumultos, de agressões, de violência, de danos causados a patrimônio público, a patrimônios de terceiros, por movimentos raivosos. Quando Charlie Kirk faleceu, o que nós vimos foram movimentos de oração nas universidades, de debate, de louvor. E quando a gente olha também esse momento que, como você bem descreveu, Tósio, foi uma celebração da vida, em vez de um luto pela morte, eu lembrei, quando você falou, do velório da avó do Guilherme. Quando eu fui aqui ao velório da avó do Guilherme, a mãe dele me recebeu com um abraço, com um sorriso no rosto, assim como o clima daquele velório, em que ela faleceu já com bastante idade, era um clima de celebração pela vida, e pelo fato de que existe uma certeza de salvação eterna, de que nós estamos nessa vida, numa breve passagem sobre a Terra, e de que existe uma eternidade a viver e a viver em júbilo nessa visão de mundo cristã, que era a visão de mundo de Charlie Kirk, que é a visão que ele pregava. As pessoas às vezes enquadram o assassinato de Charlie Kirk como um homicídio, um assassinato político, mas na verdade foi uma perseguição cristã e religiosa, porque as posições do Charlie Kirk na política derivavam da fé dele. Ele dizia, por exemplo, que Deus fez homem e mulher, de que casamento é entre homem e mulher, de que a tua identidade relacionada à tua sexualidade, ela não é fluida, ela não é uma performatividade de gênero, como dizia Judith Butler, mas é sim algo que Deus se dá. Então ele defendia posições e ele era entendido como intolerante, quando na verdade ele pregava a tolerância, ele era tolerante, só que ele não se omitia em declarar aquilo que ele entendia que era a verdade bíblica e fazia isso em amor. Em vários momentos ele falava, olha, eu não te odeio, o que você faria em relação a uma mulher que faz aborto? Eu acolheria, eu amaria. Essas mulheres, elas são vítimas, na verdade, de um processo de enganação
cultural. Então, ele pregava a mensagem que ele pregava em amor, embebida em amor. E eu esperava que a viúva, a Érica, em algum momento ela ia vir a público e ia declarar o perdão em relação ao assassino. Eu tinha apenas dentro de mim a questão de quando que ela faria isso, mas eu acreditava que ela faria isso, porque realmente eu acredito que eles viveram um cristianismo autêntico e verdadeiro, e essa é a mensagem do cristianismo, é do amor mesmo ao inimigo. Porque se você ama um amigo, que mérito você tem, como disse Jesus? A gente tem que amar mesmo os inimigos. E que isso possa servir como uma mensagem para nós, ao Brasil, em tempos de polarização. Que a gente possa ser firme na defesa daquilo que a gente acredita. Que a gente possa não ceder na defesa da verdade e na justiça. Mas que, ao mesmo tempo, a gente não odeie quem está do outro lado. Que a gente age em amor e a gente defenda a justiça, mesmo para aqueles que defendem a vingança contra nós. Que a gente possa ter uma posição como aquela que Charlie Kirk teve e que a morte dele, possa ser como uma semente que caiu na terra e morreu para surgirem muitas árvores e muitos frutos no seu lugar. E eu tenho certeza que isso já tem surtido frutos na vida do Guilherme Kilter, na minha vida e na vida de muitas pessoas ao nosso redor, que se sentem inspiradas a fazer mais, fazer melhor e fazer diferente, inspirados na vida e no legado do Charlie Kirk. Agora, Vargas, o atirador, ele disse que o Charlie Kirk ele pregava um discurso de ódio, por isso ele odiava o Charlie Kirk, porque ele pregava o ódio. Ora, se ele pregava o ódio, o pessoal que foi homenagear ele não entendeu nada, né? Porque não houve manifestações de ódio ali, não eram pessoas raivosas ou rancorosas, ressentidas que estavam ali, mas pessoas que estavam numa outra atitude, e se ele pregava mesmo ódio, não conseguiu converter ninguém, então, pelo jeito. Certamente não, Tosi. Eu assisti a boa parte da cerimônia ontem, pelo menos em trechos que foram transmitidos online, e duas mensagens me chamaram muita atenção, Tosi. A primeira é uma mensagem pública. Ao longo das últimas décadas, a gente desenvolveu a ideia de que a democracia vai para um lado e a religião vai para o outro. Então nós privatizamos o sagrado, o espaço público não é um espaço para as pessoas manifestarem as suas convicções sobre Deus, sobre a sua fé, sobre os princípios que orientam. E o que o Charlie Kirk fez, e mais do que isso, o que o próprio evento ontem ilustra, é a superação dessa muralha, mostrando, na verdade, como a religião e esses valores mais nobres que caracterizam os cristãos pode e deve ter, sim, um espaço respeitoso dentro da democracia, mas que, ao fazer isso, dá contribuições fundamentais para o próprio amadurecimento e para a qualificação democrática. A segunda mensagem, Tosi, que para mim foi a mais impressionante, eu diria, porque uma coisa é a gente ser cristão, ler a Bíblia e aprender com os seus ensinamentos. A outra coisa é você perder a pessoa que você ama e poucos dias depois vir a público e dizer: eu perdoo aquela pessoa que cometeu um grande sofrimento contra você e sua família. Eu acho que isso é uma mensagem poderosíssima que a viúva de Kirk transmite ao mundo e um verdadeiro teste de fogo para o valor dos princípios e um exemplo que deveria inspirar todos aqueles que se veem cristãos e que querem ver o cristianismo como uma bandeira de igualdade, de respeito e de crescimento das pessoas.